Acho que o ser humano que disser que não existe machismo no Brasil não vive com os pés na realidade. Passado um ano da aprovação do impeachment no Senado, olhando para um retrovisor, eu queria saber como que você vê a reação em relação à sua postura sobre o impeachment e aí, em especial, aquele discurso que você fez no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Como que você vê a crítica? Alguns naquela época chamaram de histérica ou desequilibrada. São adjetivos que raramente são usados para homem. Como que você recebeu isso? Olha, passado um ano do impeachment, eu acho que com tudo que veio à tona, seja por meio das delações, por meio dos documentos, tudo que foi deflagrado a partir do impeachment apenas corroborou tudo aquilo que eu disse, né? Então ficou provado, por exemplo, que a Dilma avisava os marqueteiros, aquele dinheiro todo que eu falei que foi mandado para o exterior via BNDES, foi mesmo. As pedaladas foram um expediente criado para falsificar a contabilidade pública, para maquiar os desvios, né, e utilizar dinheiro dos bancos indevidamente, os bancos públicos. Então, assim, eu acho que passado um ano ficou absolutamente provado que eu tinha razão. Né? Então, assim, não sei se a sua pergunta tinha embutido o seguinte questionamento: você faria tudo de novo? Faria. Tudo de novo, da mesma forma. Mas em relação aos adjetivos que foram taxados, não somente a você, mas também a ex-presidente Dilma Rousseff durante esse processo, teve até a capa da Isto É, em que também levantou essa questão de esses adjetivos, ela ser histérica. Veja, eu acho que são adjetivos absolutamente indelicados, né? Tanto com relação a mim como com relação a ela. A mulher que disser, acho que o ser humano que disser que não existe machismo no Brasil, não vive com os pés na realidade. Né? Nós não podemos deixar de reconhecer a realidade. Existe sim. Para você ter uma ideia, tinha gente que me perguntava quem estava por trás de mim. Muitas vezes no Congresso eu fui questionada a respeito de quem é seu marido, quem é seu pai, entendeu? Ou seja, uma mulher, pelo seu esforço, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, a princípio não poderia ter um papel central num processo desse, você entendeu? Então, assim, que o machismo existe na sociedade brasileira e no mundo, não é só no Brasil. Eu fui para o exterior dar uma palestra e isso ficou visível. Quando o palestrante homem passava um pouquinho do tempo, a presidência da mesa tinha, vamos dizer assim, paciência. Né? Quando qualquer palestrante mulher, independentemente do tema, da facilidade para falar, ela passava um pouquinho do tempo, a presidência da mesa cortava a palavra. Então isso é fato, né? Eu acho que os adjetivos que foram atribuídos a mim e também à própria presidente Dilma foram muito indelicados. Agora, toda vez que a gente sai a público e que a gente se expõe, acaba ficando suscetível a esse tipo de coisa. Então eu fui muito atacada. Ontem mesmo criaram uma página com montagens eróticas. Então a mulher que se expõe politicamente ou publicamente, ela é muito atacada em termos sexuais, entendeu? Não só em termos de histeria, mas também em termos sexuais. As cartas de ameaça que eu recebi, todas tinham conteúdo sexual. Então isso é fato. Eu perguntava para homens que já foram ameaçados, nunca tem um conteúdo sexual, entendeu? Agora, esse tipo de reação você via somente em relação a homem ou a mulher também olhando com algum tipo de preconceito? Ah, não, é geral. Eu acho que não dá para dizer que são só os homens, não, é geral. Agora, e como você se viu como uma mulher escrevendo o impeachment da primeira mulher presidente no Brasil? Então, isso é uma coisa bem curiosa, eu até já falei isso em outras entrevistas. Quando eu nunca votei no PT, porque eu acho que o PT é um partido totalitário. Mas quando a presidente tomou posse e ela deu uma entrevista para Patrícia Poeta, eu achei a entrevista muito, muito boa, sabe? Ela disse que sonhava em ser bailarina e acabou virando presidente. Aí ela tomou posse, começou a afastar pessoas que estavam envolvidas com corrupção. Então, naquele primeiro momento, eu me animei muito, sabe? Com o governo dela. Muito embora eu nunca tenha confiado no PT. Mas eu falei, bom, de repente, uma pessoa correta, né? Então, primeiro foi uma tristeza constatar
que o que eu já esperava do PT é o que aconteceu, entendeu? Mas num primeiro momento eu tive essa esperança, porque se ela desse certo, seria bom por duas razões. Razão número um, porque somos brasileiros e queremos que todo e qualquer presidente dê certo, independentemente de partido. E razão número dois, por ser a primeira mulher presidente. Então também seria, vamos dizer assim, uma inauguração, né, das mulheres na presidência da República, um inaugurar bem sucedido. E não foi. Eu acredito que, diante de tudo que começou a sair, da minha indignação, né, diante dos fatos, que se a presidente fosse homem, eu teria pedido impeachment antes. Eu acredito que eu esperei e refleti melhor justamente por ela ser mulher, né, e sofri muito com isso durante o processo. E você, olhando hoje, há algo que você se arrependa durante todo esse processo, talvez de dever se expor menos emocionalmente em relação a ele? Eu acho que o ser humano, ele é um complexo, assim, um conjunto, entendeu? Nós somos corpo, mente e espírito. Não tem muito como você fugir disso, né? Você está no meio do maior processo da história, praticamente sozinha, porque eu estava ladeada pelo Dr. Hélio Bicudo, que apesar de ser uma criatura excepcional, lúcida, que me ajudou muito, ele, pela idade, não tinha condições de estar comigo. A filha do Dr. Hélio me deu muito apoio, mas como ela não é da área jurídica, as decisões jurídicas ficavam muito na minha responsabilidade. O professor Miguel, muito embora tenha se juntado a nós depois, ele era uma pessoa vinculada ao PSDB e tinha aquela mentalidade do PSDB, né? Então houve muita briga interna, sabe? E eu tive que estar o tempo inteiro me contrapondo, defendendo os meus pontos, mas a briga às vezes era maior interna entre mim e o próprio professor Miguel, que era um representante do PSDB naquele grupo, e do que externa, entendeu? E eu tive que me impor como a mais jovem, me impor como a única mulher, e isso foi muito pesado, né? Nesse contexto, não dá pra você estar o tempo inteiro com cara de paisagem, sabe? E aí quando você sobe num palanque pra contrapor uma criatura como Lula, que fala muito bem, que tem uma abordagem que envolve, inclusive, quem sabe quem ele é, eu acho que não dá pra você também, sabe, subir de Chanel e bolsa e salto agulha, né? Eu acho que você tem que realmente ser o que é, mostrar aquele sentimento. E aquele discurso no Largo de São Francisco, muito embora as pessoas digam, né, irracional, se você pegar tudo que eu falei, você vai ver que era, assim, o racional do racional. Né? Pode ter sido arrojado na forma, mas o mérito está corretíssimo. Não retiro uma palavra. E você comentou que tiveram muitas reações fortes, contrárias em relação ao seu posicionamento. E, de alguma forma você vê que isso afetou a sua vida profissional também? Veja, eu tive que recusar muitos casos que poderiam trazer algum tipo de incompatibilidade. Essas mega operações apareceram propostas para eu participar e eu rejeitei. Então, do ponto de vista do escritório, eu posso dizer com tranquilidade que houve um prejuízo, entendeu? Sob o ponto de vista da carreira acadêmica, é inegável que houve um prejuízo, porque eu dou aula numa faculdade que é eminentemente esquerdista. Né? Então, assim, é prova disso que eu acabei de ser reprovada no concurso à titularidade. E quando qualquer pessoa racional sabe que eu não sou uma pessoa passível de ser reprovada, assim, com nota 3, com nota 5. Mas isso é resultado de você lutar pelo aquilo que você acredita, entendeu? Inclusive no ambiente mais adverso, né? Então, também na carreira acadêmica houve prejuízos, né? Agora, sob o ponto de vista da tranquilidade da consciência, né, de eu me sentir como uma advogada e como uma professora de direito que fez aquilo que alguém tinha que fazer e ninguém tinha coragem para tanto, eu me sinto super tranquila, entendeu? Então, assim, com todos os prejuízos, com toda a dificuldade, o ônus pessoal foi enorme, né? Então, mas mesmo assim eu faria tudo de novo. Agora, numa entrevista que você concedeu, você até comentou que você ia nas manifestações e via que aquilo não estava saindo do lugar. Isso foi antes de eu pedir. Exatamente. Isso, porque eu achava esquisito que o pessoal nos caminhões falava muito em reforma política,
ninguém falava de impeachment, até eu aparecer e começar a sustentar. E eu ficava no meu íntimo com a sensação de que nós estávamos sendo enganados, sabe? Que aquilo que a gente estava sendo feito de massa de manobra. Esse era o meu sentimento. Vai lá, põe musiquinha, solta bexiguinha verde e amarela e nada acontece, né? E eu sou, muito embora eu trabalhe fundamentando muito teoricamente meus posicionamentos, eu sou uma pessoa de atuação, entendeu? Eu não aguento muita conversa, sabe? Se a pessoa me chama para uma reunião e a gente debate o que vai fazer, e aí marca outra reunião e não acontece nada, eu já vejo que aquele pessoal não tá afim de fazer nada, você entendeu? Que é a regra, né? É a regra. Então eu falei o seguinte, bom, ou eu faço alguma coisa, ou eu paro com essas manifestações, porque eu tenho mais o que fazer, né? Porque parece que você não tem programa e vai pra manifestação. Então eu falei, é o seguinte, ou vai ou racha, entendeu? Porque eu sentia as pessoas muito assim, a gente vem aqui, não acontece nada. E eu não via um líder com peito para fazer o que precisava ser feito. Tanto é que eu só pedi o impeachment quando o doutor Hélio Bicudo me estendeu a mão, né? E o professor Miguel só entrou depois, quando a coisa já estava encaminhada. Agora, hoje há uma grande pressão para que você também peça o impeachment do presidente. Então, isso que eu explico para as pessoas. Na época do PT, da Dilma, ninguém tinha coragem de pedir, porque o PT domina muitos meios de comunicação, domina completamente as universidades, os formadores de opinião. O PT é muito forte dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Tanto é assim que a Ordem só foi pedir o impeachment um ano depois do nosso estar em andamento, né? Quando já estava admitido, quando já estava na comissão da Câmara. Então, assim, ninguém queria mexer com o PT, porque eles são fortes. Com relação ao PMDB, em termos da intelectualidade, o PMDB não é forte. Você conhece alguém que seja temerista, PMDBista? Eu não conheço. Petista eu conheço aos montes, né? Então, assim, quando o Temer é desvendado naquele áudio com o Joesley e a mala do Rocha Loures, não deu uma semana a OAB pediu o impeachment. Eu sou conselheira da Ordem aqui em São Paulo. Eu apoiei o pedido da Ordem. Se eu fizesse ou fizer um autônomo, vai ser só para aparecer, você entendeu? No caso do PT e da Dilma, eu fiz porque ninguém teve coragem de fazer e era necessário. No caso do Temer, eu concordo que é necessário, até por isso apoiei o pedido da Ordem. Agora, na medida em que a OAB, que representa todos os advogados, inclusive a mim, fez, não tem sentido eu querer fazer, entendeu? Agora, durante todo esse processo, algo te surpreendeu ali na vida política? Olha, eu encontrei pessoas boas, assim, muito boas, sabe? Parlamentares realmente que a gente sentia que estavam preocupados com o país. A população foi muito amorosa, eu não imaginava. Eu não imaginava receber carta do Brasil inteiro, de todas as cidades, de pessoas de todas as profissões, donas de casa, crianças. Eu cheguei a receber carta de um menino de 8 anos, dizendo, tia, tô rezando por você todo dia, entendeu? Então, esse acolhimento do povo brasileiro realmente foi surpreendente. No caso do Michel Temer, você comentou que não, porque a OAB já entrou com esse pedido. Sim. Mas se fosse necessário para frente, você passaria por todo esse processo de novo? Eu acho que depende, entendeu? Se eu sentir que para o país é determinante, eu acredito que sim. No caso do PT, eu senti que era determinante porque ao lado dos muitos crimes, existia uma dominação das mentes, né, que eu acho algo muito perigoso, e uma conexão com vários ditadores na América Latina, né? Então, assim, o problema era muito grave, entendeu? Então, se eu sentir que é necessário, eu acredito que sim. E você vê uma necessidade de rever a cultura? A gente vê muita gente lutando por igualdade, mas não se coloca como igual. Você vê uma necessidade de alguma mudança nesse sentido? Dos próprios parlamentares lutando por igualdade, mas eles não se colocam como iguais perante a lei. E onde é que eles estão lutando por igualdade? Quando eles tentam melhorar o sistema político. Mas para mim, eles não estão lutando por igualdade quando eles tentam melhorar o sistema político. Eles estão lutando para eles se manterem no poder. Todas as propostas que eles apresentam, salvo melhor juízo, é para eles se manterem no poder. Eu não vejo uma proposta em que eles estejam lutando por igualdade, né? Acho até que é isso que eles têm que acordar. Vai chegar um momento que o povo não vai aguentar. Porque assim, é difícil você ligar a televisão, você abrir o jornal e você ver os poderosos cuidando apenas deles mesmos, independentemente de partido.
Com isso eu não estou dizendo que não haja boas pessoas. Há boas pessoas em todos os órgãos, em todos os lugares. Porém, essas boas pessoas deixam espaço para as más. Elas são medrosas, sabe? Elas são medrosas, elas não se expõem. Eu percebi nesse processo de impeachment que as pessoas têm medo, inclusive, de cara feia. É muito engraçado isso, sabe? As pessoas querem ser amadas, querem ser aceitas. Desculpa, fatalmente você vai desagradar alguém, né? Se você passar a sua vida pensando em como agradar todo mundo, você não vive, você não faz nada do que é importante ser feito, entendeu? E qual que é o próximo passo que você vê da sociedade e se depois desse processo e de toda essa decepção com a classe política, e se hoje você vê alguém que você apoiaria ou que você vê como possível candidato? Eu estou ainda observando o Senado. Não tenho ninguém assim com que eu diga, esse aí eu estou fechada com ele, entendeu? Vou fazer campanha, vou votar. Não sei nem em quem eu vou votar, para ser bem honesta, em 2018. Eu acho que ainda é cedo. Acho que se o Supremo permitir que as investigações continuem, mais gente vai ser exposta. Eu acho que ainda tem crimes para aparecerem, entendeu? Então talvez até alguns desses potenciais candidatos sejam alcançados pelas investigações. Então eu penso que é muito cedo, muito embora estejamos próximos da eleição, ainda é muito cedo, porque ainda tem muita coisa a ser investigada, entendeu? E como que você vê o debate eleitoral em 2018? Eu acho que essas pessoas não perceberam que elas têm que debater, né? Ainda nós estamos muito dependentes do marketing. Então o pessoal faz viagem, tira foto, posta, faz botox, né? O pessoal super embotocado, entendeu? Isso me incomoda, porque é fake, sabe? Desculpa, pode ser preconceito, mas é fake, é todo mundo preocupado com a imagem, ninguém preocupado com a essência. Eles não entenderam que o povo brasileiro está querendo gente que tenha a essência, entendeu? Que fale as suas ideias, que debata de verdade. E fica aqui essa coisinha de fazer gracinha, um brigando com o outro, picuinha. É pouca proposta efetiva, né? Muito se pensa em um candidato novo para 2018. Então, pela sua leitura, talvez não dê tempo de entrar em uma discussão nova em 2018. A gente vai ver mais do mesmo. Não, eu acho que tem tempo. Só quero ver se alguém está disposto. Tempo sempre tem. Agora tem que ter também vontade e coragem, né? Agora, e você estaria disposta a se candidatar a algum cargo político? Eu não tenho vontade de entrar em partido, porque eu acredito que, por exemplo, se eu tivesse num partido, eu não poderia ter feito nada do que eu fiz, porque eu teria que ficar pedindo autorização para cacique, né? Então, a ideia de entrar num partido, me submeter aos caciques, sabe? Ficar pedindo licença para falar, para fazer qualquer coisa, realmente não me agrada, né? A princípio não está nos meus planos. E para a gente finalizar, passado todo esse ano, a gente fez uma retrospectiva, mas qual que é o efeito pedagógico do impeachment? Eu acho que o efeito pedagógico é que essas pessoas têm que perceber que elas não estão acima da lei. Por isso é que eu gostaria muito que o Congresso aceitasse a denúncia contra o presidente Temer. Não tenho nada contra ele pessoalmente, como não tinha nada contra a presidente Dilma pessoalmente. Falo isso de coração, né? Agora, eles não honraram o cargo importantíssimo que ocuparam. Porque o presidente Temer, eu não posso falar nada com relação à vida dele antes de assumir a presidência, mas na medida em que ele assume a presidência da República, no contexto dramático que estava o nosso país, né? E com tantas descobertas chocando a população, e ele continua, sabe? E ele admite aquela conversa estranha com o Joesley e o assessor direto dele pegando mala de 500 mil e o outro braço direito dele com 51 milhões dentro de um apartamento. Você acha que naquele momento ele deveria ter renunciado? Eu acho que ele teria ajudado muito o país se ele renunciasse. Agora, ele deve estar preocupado um pouco mais com a própria defesa dele, né? E eu faço sempre questão de frisar. Temer está com o PT há 13 anos. PMDB e PT são faces de uma mesma moeda. Porque eu acho graça que os meus amigos petistas ficam falando, ó, o Temer. Eu falei, eu não votei nele. Ele só assumiu a presidência porque ele era o vice por escolha do próprio PT, entendeu? Então eu acredito que seria muito bom para o país se o Congresso recebesse essa denúncia, tá? E a denúncia que o doutor Janot, acho que o doutor Janot tardou em denunciar o PT.
Penso que ele já teria elementos para ter feito isso antes. Se ele tivesse feito, eu não precisaria ter feito tudo que eu fiz. Porém, antes tarde do que nunca, né? Eu reconheço que as 2 denúncias que ele ofereceu pelos tais quadrilhões são denúncias precisas, são denúncias fundamentadas, são denúncias com justa causa, e eu acho que o Supremo deveria receber essas denúncias o mais rapidamente possível, tá? Então, assim, a lição, né, do impeachment, a lição da Lava Jato, a lição dessas prisões todas fundamentadas é que não tem quem esteja acima da lei. Hoje, o meu maior temor é que essas teses mirabolantes, focadas muito mais em nulidades do que na discussão do mérito das acusações, sejam admitidas pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo venha anular todas as provas e deixar esse povo todo impune, né? Porque existe um caldo de cultura, um contexto, né? Como você tem nomes grandes do PSDB, nomes grandes do PT, do PMDB, existe um contexto para um acordo geral, entendeu? Então isso me preocupa, é o que mais me preocupa nos dias de hoje, é isso. Janaína, gostaria de agradecer a sua entrevista, muito obrigada. Eu que agradeço, uma honra, obrigada mesmo. Ficamos por aqui com mais um LSA.